Olá, amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras, mais uma vez aqui com os amados, trazendo mais um estudo para os amados irmãos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1, onde a epígrafe diz Zaqueu, o publicano, mas o título vai ser Zaqueu e a figueira brava. Nós vamos à leitura do texto agora, que diz assim: E tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Vou dar uma pausinha aqui e vamos frisar um pouco sobre Zaqueu. Zaqueu, ele foi chefe dos publicanos, que morava em Jericó e futuramente seguidor de Jesus Cristo. Zaqueu, meus amados, espiritualmente aqui ele vai ser representado pelo povo gentil. Por quê? Porque Jericó ele se localizava em uma cidade onde tinha muitos gentios, e pelos próprios fariseus e religiosos daquela época, aquelas pessoas eram consideradas impuras e pecadores. Por quê? Porque os judeus consideravam os gentios pecadores, porque não adoravam a Deus e a Yahvé. E aí eles eram tratados como os imundos, como os porcos, como os pecadores, impuros. Então Zaqueu está sendo representado no povo gentil. E outra, Jericó atualmente ela se localiza na Cisjordânia, povo árabe, e é gentil. Não se localiza em Israel, ali na circunvizinhança de Jerusalém. É entre a faixa de Gaza, onde tem muitas brigas. Então, nós vamos frisar aqui Zaqueu sendo representado pelo povo gentil. Nós vamos para o versículo 3, meus amados, e outra. O nome Zaqueu, vamos ver aqui, que vai significar puro. No grego, Zaqueu significa puro. Mas alguns estudiosos dizem que o seu nome parece ser uma forma contraída de Zacarias, que significa aquele de quem Yahvé se lembra. Olha só, aquele de quem Yahvé se lembra, do povo a qual estava disperso. É Deus querendo dizer assim: olha, mesmo que você tenha recebido carta de divórcio, eu não esqueci de vocês. E no hebraico, o nome dele significa aquele que é justo. Por quê? Justificado, nós somos justificados pelo sangue de Cristo hoje. Nós que estamos dispersos, né? Aquele de quem Yahvé se lembra e nunca esqueceu do seu povo, Deus nunca esqueceu, mesmo dando carta de divórcio a ele, a casa de Israel, mas nunca esqueceu. O versículo 3 vai dizer assim: ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Então, o que Zaqueu fez? Zaqueu ele vai se destacar no quê? No seu arrependimento genuíno. Que quando a pessoa ouve falar de Jesus, se arrepende e aceita ele como seu único suficiente Salvador. Isso vai ter ligação com o povo gentil. Por quê? Porque os judeus rejeitaram a Cristo. Nós vemos isso na parábola do publicano e do fariseu. Deus aceitando a oração do publicano, mas não a do fariseu. Então Deus, ele quer que a pessoa tenha um arrependimento. Isso vocês podem ver no meu estudo, que eu vou também deixar aí, da ovelha perdida, que é a casa de Israel. E tem uma ligação também com esse estudo. Então, eu vou deixar num comentário fixo. Voltando aqui ao assunto, né? Então, muitos precisam ouvir falar. E a fama de Cristo nessa época estava grande. Por ele ouvir falar de Jesus, Zaqueu foi ter um encontro com ele. Hoje em dia, o que nós devemos fazer? Levar a mensagem para muitos que nunca ouviram falar de Jesus, para que essa fama se espalhe e muitos venham ter um encontro com Jesus. Por mais que tenham obstáculos na família, no emprego, nos amigos, botando os empecilhos, barreira. Feito aconteceu com Zaqueu. Mas nunca desista, porque quando você tiver um encontro com Jesus, sua vida vai mudar.
No versículo 4, ele correu então à frente e subiu no sicômoro para ver Jesus que iria passar por ali. Então vamos ver essa palavra aqui, meus amados. O que significa essa palavra? Sicômoro, figueira de raízes profundas e galhos fortes, que produz figos de qualidade inferior. É uma figueira de frutos inferiores, conhecido como a figueira brava. Isso nós vamos ver lá em Amós 7,14, que diz assim: Amós respondeu-lhes: eu não era um profeta e não pertenço à família dos profetas. Eu guardava vacas e colhia das figueiras bravas figo silvestre. Olha, figueiras bravas. E uma coisa, Amós aqui, nesse contexto, ele estava profetizando para a casa de Israel. Mais uma ligação nós vamos ter. Esta figueira brava, esse sicômoro, a qual Zaqueu subiu, vai estar sendo representada nos gentios, na casa de Israel. Por quê? Quando nós vamos lá, Romanos 11:17 diz assim: mas alguns desses ramos da árvore de Abraão, portanto alguns judeus foram quebrados, e tu, gentios, olha, que eras como o ramo de uma oliveira brava, foste injetado naquela outra, e agora também partilhas da mesma raiz da oliveira de boa qualidade. Nós éramos o que? Nós, gentios, é uma oliveira brava, ou jambuzeiro bravo, de uma qualidade inferior, de um fruto inferior. Por quê? Nós éramos infrutíferos antes de Jesus, mas depois que nós conhecemos a Jesus, como Zaqueu conheceu a Jesus, né? Nós ouvimos falar de Jesus, quando nós tivemos um encontro com Jesus, nós passamos a partir de agora a dar bons frutos, porque nós estamos injetados nesta oliveira, na raiz. Então, a figueira, quem é a figueira? Israel é representado na figueira. A figueira brava está sendo representada no povo gentil, na casa de Israel, ela estava perdida, dispersa. É tão provável que diz assim: olha, vós, gentios, né, fosse injetado e agora faz parte da mesma raiz da oliveira de boa qualidade, aqui dá bons frutos. A oliveira de boa qualidade, uma oliveira brava, que não servia para nada, né? Mas Jesus veio e te resgatou, tu que estava abandonada, desprezada. No versículo 24 vai dizer assim: porque se Deus aceitou tomar-te a ti, que vivias tão afastado e eras por natureza ramos de uma oliveira brava, e se injetou na oliveira mansa, evidente que será mais fácil colocar de novo os judeus na sua própria oliveira. Então nós que éramos de oliveira brava, nós fomos injetados na verdadeira oliveira, né? Nós fomos injetados. Isso é contra a natureza, mas sendo que esse injeto é espiritual. Hoje nós somos um só povo, gentios e judeus, ligado na oliveira, na raiz e na ceifa desta oliveira que é Cristo Jesus. Então, quando nós vamos aqui para o versículo 5, diz assim: e quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Olha só, hoje eu devo ficar em tua casa. Qual casa? A ligação daqui de casa vai ser a casa de Israel, que estava dispersa e perdida. Hoje eu ficarei em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. Aí, à vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Era o que os fariseus, saduceus e religiosos da época achavam e diziam que o povo gentil eram pecadores, né? Eles eram pecadores imundos para eles. Então, nós vemos aqui sendo tratado como esse pecador. Esta figueira brava está sendo representada no povo gentil. E aí, eu vou dar um pulo aqui e vou para o 9, que diz assim: ó, Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou nesta casa. Que casa? A casa de Israel, que estava perdida e dispersa. Perdida e dispersa, né?
E aqui vai nos dar mais base ainda, vírgula, porque ele também é filho de Abraão. Olha só, quem também é filho de Abraão? Nós somos da descendência de Efraimitas, né? Além de nós sermos descendentes de Abraão espiritualmente, e somos descendentes de Efraimita. Efraim era filho de Jacó por adoção. Foi filho de José, mas Jacó tomou para si, como o próprio Deus, representando e tipificando o próprio Deus, tomando os 2 filhos de José para si próprio, como filhos por adoção, né? Por isso aqui se diz, ele também é um filho de Abraão, então ele também merece salvação, né? Quando Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Por quê? Porque não existia antes. A salvação era só para os judeus, né? Através da lei, dos sacrifícios que aconteciam na lei. Mas quando Jesus veio, aqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam perdidos, Jesus veio resgatar. E aqui no 10, que nos dar mais base ainda, que diz assim, com efeito o Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. E quem estava perdido, meu irmão? A casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, eu peço para que os amados vejam o estudo sobre a ovelha perdida, que é a casa de Israel. Então, esses que estavam perdidos, dispersos, né, a qual o Senhor tinha dado carta de divórcio, o Senhor vai reconciliar através de seu filho, fazer uma nova aliança, né? Um noivado. E aqui Jesus diz, há salvação agora nesta casa, porque também eles são filhos de Abraão. Você também é filho de Abraão. Jesus está dizendo, há salvação para vocês que estão perdidos, que estão dispersos pelo mundo. Vocês gentios que estão ouvindo a palavra de Jesus. Ele tem algo melhor para cada um de vocês. Basta vocês crer no seu sacrifício e vocês farão parte desta família. E futuramente nós seremos um só povo de reis e sacerdotes. Não existe distinção entre judeus e gentios. Fazemos parte da mesma ceifa, que é o sangue de Cristo, que é o sacrifício dele. A ceifa da raiz desta oliveira. É isso, meus amados. O estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, comente, curte. E que Deus faça o melhor na vida de cada um de nós. Bastamos seguir os seus caminhos. Amém?